A polícia apareceu no meu apartamento às 6 da manhã de uma terça-feira. Disseram que tinham um mandado de prisão contra mim por desvio de dinheiro da Common Electronics, onde eu supostamente trabalhava como contadora. Eu nunca trabalhei lá e falei isso na hora. Conferiram meu documento e perceberam um erro. Procuravam K. Walsh naquele endereço, mas eu era Kate Walsh e nunca fui Kevin Walsh. Foi aí que tudo fez sentido. Kevin tinha usado o endereço do meu apartamento e uma versão do meu nome quando foi contratado na Common. Durante 6 meses, roubou $40.000, escrevendo cheques para si mesmo e descontando um por um. O detetive disse que prenderiam Kevin Walsh assim que encontrassem o verdadeiro. Eu sabia exatamente onde ele estava, mas fiquei em silêncio. 1 hora depois, minha mãe me ligou gritando. Disse que a polícia estava na casa dela com um mandado para Kevin e exigiu que eu fosse até lá imediatamente. Quando cheguei, Kevin estava algemado no banco de trás da viatura, e minha mãe chorava no gramado. Ela me agarrou e disse que eu precisava consertar aquilo, que eu tinha que dizer à polícia que era eu, não o Kevin. Eu ri, achando que fosse piada. Não era. Minha mãe disse que Kevin não sobreviveria na prisão e que eu era mais forte. Disse que eu aguentaria, mas que Kevin morreria lá dentro. Usou exatamente essas palavras. Eu lembrei que Kevin tinha roubado $40.000, e ela respondeu que isso não era importante. Disse que dinheiro se substitui, mas Kevin não. Disse que eu devia isso a ela por todos os anos em que me criou, e que essa era a forma de pagar. Eu me afastei, e ela me seguiu até o carro, gritando que eu era egoísta e sem coração. No dia seguinte, minha mãe apareceu no meu trabalho, no hospital. Disse ao meu supervisor que eu estava passando por uma emergência familiar e precisava sair. Ele deixou, e minha mãe praticamente me arrastou até o escritório do advogado dela. O nome dele era Bernard, e ele ficou visivelmente desconfortável quando ouviu o plano. Ela queria que eu confessasse o desvio e dissesse que Kevin era inocente, que eu usara o nome dele por inveja. Bernard disse que isso seria perjúrio e que não poderia ajudar. Minha mãe o demitiu na hora, dizendo que encontraria um advogado que se importasse com a família. Tentou mais 3 naquela semana, e todos disseram não. Então ela decidiu que não precisava de advogados. Foi pessoalmente à Common Electronics e disse que eu era a verdadeira ladra, que Kevin só estava me protegendo por ser um bom irmão. O problema era que a empresa tinha Kevin nas câmeras de segurança pegando o dinheiro, a assinatura dele nos cheques, testemunhas que trabalharam com ele, não comigo. O gerente chegou a me ligar para pedir desculpas pelo comportamento da minha mãe e disse que sabiam que eu não tinha envolvimento algum. Mesmo assim, ela não parou. Ligou para o escritório do promotor e disse que eu tinha ameaçado Kevin para assumir a culpa. O promotor pediu provas, e ela respondeu que não precisava de provas, porque era a mãe dele e sabia da verdade. Minha mãe começou a contar para toda a cidade que eu era a verdadeira criminosa. Contou na igreja, contou aos funcionários do mercado. O problema era que todo mundo conhecia o Kevin. Sabiam que ele já tinha sido preso 6 vezes por pequenos furtos e posse de drogas. Sabiam que ele tinha sido demitido de todos os empregos por roubo. Sabiam que eu trabalhava no hospital desde que me formei e tinha referências impecáveis. A própria cabeleireira dela disse para parar de mentir sobre mim ou procurar outro salão. Foi aí que minha mãe explodiu de vez. Ela apareceu no meu apartamento às 11 da noite. Primeiro ouvia as batidas, depois os gritos. A voz dela atravessava a porta e provavelmente o corredor inteiro. Ela gritava que eu estava matando Kevin, que eu era egoísta, que estava destruindo a nossa família. Fiquei do outro lado da porta, com a mão travada no ferrolho, completamente paralisada. Ela continuava batendo e gritando, dizendo que nunca me perdoaria se Kevin fosse para a prisão, que eu era fria, cruel, e que todo mundo saberia que tipo de filha eu realmente era. O vizinho da frente abriu a porta e mandou ela ir embora ou chamaria a polícia. Ela também gritou com ele, mas, depois de um tempo, ouvi seus passos descendo a escada. Eu não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, o banco me ligou. A gerente perguntou se eu tinha estado lá mais cedo tentando acessar minhas contas. Eu disse que não, e ela explicou que minha mãe tinha aparecido dizendo ser eu, afirmando que precisava sacar dinheiro para pagar honorários advocatícios. A gerente se lembrava da minha mãe desde quando eu era criança, de quando ela me levava para depositar dinheiro de aniversário, recusou o saque e ligou para me avisar.
Agradeci, desliguei e, na mesma hora, entrei em tudo que tinha online para trocar todas as senhas. Atualizei as perguntas de segurança para coisas que minha mãe jamais poderia saber. Minhas mãos tremiam tanto que eu errava as senhas várias vezes. 2 dias depois, o detetive Robertson me ligou pedindo que eu fosse até a delegacia. Minha mãe tinha registrado um boletim de ocorrência dizendo que eu a havia ameaçado, assim como ao Kevin. Disse que eu falei que iria incriminá-lo por crimes que eu mesma tinha cometido, porque tinha inveja dele. Levei tudo comigo, meus horários de trabalho mostrando que eu estava no hospital enquanto Kevin estava na Common Electronics, minhas declarações de imposto, meus registros de emprego. O detetive analisou tudo com calma e depois olhou para mim com algo muito parecido com pena. Disse que minha mãe parecia instável e que eu deveria documentar absolutamente tudo a partir daquele momento, cada ligação, cada visita, cada tentativa de contato. Saí de lá me sentindo fisicamente enjoada. No dia seguinte, Leia me encontrou chorando na sala de descanso do trabalho. Ela sentou ao meu lado sem dizer nada por um tempo, apenas me entregou lenços. Quando finalmente contei tudo, ela disse que o primo dela era advogado e que eu precisava falar com ele. Ligou ali mesmo e marcou um horário para aquela tarde. O escritório de Brandon Starr era pequeno, mas organizado, e ele ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, disse que o comportamento da minha mãe poderia piorar. Falou, com uma calma assustadora, que pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas e que eu deveria congelar meu crédito imediatamente. Disse também para eu me preparar para a possibilidade de precisar de uma ordem de restrição, falou como se fosse inevitável, não apenas uma hipótese. 3 dias depois, eu estava trabalhando quando Whitney me chamou à sala dela. Ela parecia desconfortável, ajeitando papéis que nem precisavam ser arrumados. Disse que minha mãe tinha ligado afirmando que eu estava roubando medicamentos, que eu tinha problemas de saúde mental e que alguém precisava verificar se eu estava bem. Whitney deixou claro que não acreditava em nada daquilo, mas que era obrigada a registrar a denúncia. Foi aí que eu desabei. Não um choro silencioso, mas aquele tipo de soluço em que o ar não entra direito. Whitney contornou a mesa e colocou a mão no meu ombro, dizendo que sabia que minha mãe estava mentindo, que todos ali confiavam em mim. Mesmo assim, naquele instante, eu entendi algo terrível: minha mãe realmente tentaria destruir minha carreira para salvar Kevin. Ela tiraria tudo de mim se isso significasse mantê-lo fora da prisão. 2 dias depois, Anita, do RH, me ligou. Minha mãe tinha ligado para o hospital mais 3 vezes, cada uma com histórias mais absurdas que a anterior. Disse que eu estava vendendo drogas, que falsificava prontuários de pacientes, que mantinha um caso com um médico casado. Nada era verdade, nada sequer fazia sentido. Mesmo assim, Anita me contou que o hospital considerava emitir um aviso formal de invasão. Perguntou se eu estava segura em casa. Eu disse que sim, porque morava sozinha, mas admiti que estava com medo do que minha mãe poderia fazer a seguir. Anita me conectou ao programa de assistência ao funcionário do hospital e me passou um número para ligar. Naquela noite, ao checar meu e-mail, encontrei mensagens de 2 professores do curso noturno que eu fazia. Os 2 disseram que minha mãe havia entrado em contato afirmando que eu estava tendo um colapso e precisava de afastamento médico. Ambos pareciam preocupados, queriam saber se eu estava bem. Tive que responder explicando que minha mãe estava me assediando, que nada daquilo era verdade, que eu sentia muito por eles terem sido arrastados para meus problemas familiares. Foi humilhante. Liguei para Brandon e contei sobre os professores. Ele disse que o padrão de interferência estava se consolidando e que isso fortalecia muito um possível processo por assédio, caso fosse necessário seguir por esse caminho. Na semana seguinte, o detetive Robertson ligou novamente. O defensor público de Kevin tinha entrado em contato por meio dele, porque minha mãe não parava de aparecer no escritório exigindo que ele colocasse a culpa em mim, insistindo que eu era a verdadeira criminosa. O defensor disse que minha mãe estava, na verdade, prejudicando o caso de Kevin, porque se recusava a deixá-lo aceitar um acordo razoável. Contou que Kevin havia confessado tudo em particular, mas que minha mãe continuava interferindo. Robertson disse que o defensor parecia genuinamente arrependido pela minha situação. Agradeci e desliguei, me perguntando se Kevin ao menos sabia o que nossa mãe estava fazendo. No trabalho, recebi a ligação do meu senhorio. Ele soava constrangido, mas disse que precisava me informar que minha mãe estava ligando para ele. Alegava que eu sublocava o apartamento ilegalmente e vendia drogas dali.
Disse que sabia que não era verdade, que eu tinha sido uma inquilina exemplar por 3 anos, mas estava registrando as ligações caso a situação piorasse. Ele disse que ela parecia claramente desequilibrada, o que foi até gentil da parte dele. Eu só estava exausta. Cada dia trazia uma nova acusação falsa, uma nova pessoa para quem eu precisava explicar tudo, uma nova tentativa da minha mãe de destruir minha vida. Com a ajuda de Brandon, entrei com o pedido de uma ordem de restrição. Na segunda-feira seguinte, minha mãe apareceu novamente no hospital, esperando ao lado do meu carro no estacionamento. Ela me seguiu gritando que eu estava matando Kevin, que eu era uma filha horrível, que desejava que eu nunca tivesse nascido. A segurança precisou escoltá-la para fora do local. Eu já tinha tudo documentado: a tentativa no banco, o boletim de ocorrência falso, o assédio no trabalho, os depoimentos de Whitney, Anita, do meu senhorio e dos seguranças. O juiz concedeu uma ordem de restrição temporária e marcou a audiência para 2 semanas depois. Eu me senti culpada, mas, pela primeira vez em semanas, também senti alívio. Acordei às 6 da manhã com alguém socando a porta principal do prédio. Olhei pela janela e vi minha mãe na calçada, parada, olhando fixamente para o meu apartamento. Ela havia violado a ordem de restrição 2 dias depois de concedida. Liguei para a polícia e permaneci dentro de casa enquanto ela gritava que eu estava matando o Kevin e destruindo nossa família. A polícia chegou em 15 minutos e entregou ali mesmo, na rua, a notificação de violação. Ela chorou, disse que eu estava mentindo sobre tudo, que era apenas uma mãe tentando proteger o filho. Um dos policiais pareceu desconfortável, mas ainda assim entregaram os documentos e avisaram que ela responderia criminalmente se voltasse. Depois que eles foram embora, fiquei sentada no sofá, tremendo, ao perceber que minha mãe estava tão obcecada em salvar Kevin que não conseguia ver que estava se destruindo. Naquela tarde, o detetive Robertson ligou para saber como eu estava, e contei o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por um momento antes de dizer que o comportamento da minha mãe lembrava casos em que pais protegem tantos filhos que acabam cometendo crimes por eles. Eu ri, porque aquilo parecia exagerado, mas ele não riu. Disse que já tinha visto isso antes e que eu precisava ter cuidado. No dia seguinte, Leia me levou café no trabalho e sentou comigo durante o intervalo. Disse que o primo dela trabalhava na seguradora onde minha mãe processava sinistros e que havia uma investigação interna em andamento. Eu não dei muita importância, porque minha mãe trabalhava lá havia anos e sempre pareceu competente. Leia disse que o primo não podia dar detalhes, mas que a investigação era séria. Voltei ao trabalho e tentei não pensar nisso, mas meu estômago ficou apertado o dia inteiro, como se algo estivesse prestes a desabar. 3 dias depois, o detetive Robertson me ligou e perguntou se eu poderia ir até a delegacia. Disse que a seguradora tinha procurado a polícia por suspeita de fraude, e o nome da minha mãe havia surgido. Meu estômago afundou na hora, porque eu soube imediatamente que ela estava envolvida de alguma forma. Fui para a delegacia assim que meu plantão terminou, e o detetive me encontrou na mesma sala de interrogatório onde tínhamos falado sobre o caso do Kevin. Ele parecia exausto e disse que precisava me fazer algumas perguntas sobre as finanças da minha mãe e o comportamento recente dela. 20 minutos depois, a investigadora da seguradora entrou na sala. O nome estava impresso no cartão dela, mas eu estava nervosa demais para registrar. Ela perguntou sobre a situação financeira da minha mãe e se ela vinha passando por algum estresse fora do normal. Fui honesta. Contei sobre o caso do Kevin, sobre a obsessão da minha mãe em protegê-lo a qualquer custo, sobre a ordem de restrição, a violação e todas as atitudes insanas das últimas semanas. O rosto da investigadora ficou sério, e ela trocou um olhar rápido com o detetive Robertson antes de explicar que haviam encontrado problemas em sinistros que minha mãe processara nos últimos 2 anos. O valor passava de $30.000 em pedidos falsos ou inflados que jamais deveriam ter sido aprovados. Passei mal na mesma hora, porque entendi exatamente o que aquilo significava. Minha mãe estava roubando da seguradora e agora enfrentaria acusações, assim como Kevin. No dia seguinte, fui ao escritório do Brandon porque eu não sabia o que fazer. Contei tudo o que a investigadora tinha dito, e ele ouviu sem me interromper. Quando terminei, perguntou se eu queria proteger minha mãe ou se queria fazer a coisa certa. Respondi que não sabia, porque, apesar de tudo, ela ainda era minha mãe. Brandon então disse algo que me atingiu em cheio: fraude em seguros machuca pessoas reais, gente que depende desses pagamentos.
Enquanto minha mãe aprovava sinistros falsos e desviava dinheiro, pessoas honestas provavelmente tinham seus pedidos negados porque a empresa estava perdendo recursos. Aquilo me fez me sentir ainda pior, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. A investigadora tinha contado ao detetive Robertson que minha mãe fazia parte de um esquema de fraude. Ela aprovava pedidos falsos e dividia o dinheiro com quem os registrava. Fiquei enjoada ao perceber que minha mãe tinha se tornado uma criminosa para sustentar o estilo de vida do Kevin e continuar bancando dinheiro que ele nunca ganhou. Uma semana depois, o detetive Robertson me chamou para outra entrevista. Desta vez, havia e-mails impressos e extratos bancários espalhados sobre a mesa. Ele disse que minha mãe vinha cometendo fraude em seguros havia quase 2 anos, o que significava que tudo começou muito antes de Kevin ser preso por desvio de dinheiro. Ela roubava e entregava o dinheiro ao Kevin para pagar dívidas e sustentar seus hábitos com drogas. A investigação encontrou mensagens em que minha mãe dizia que faria qualquer coisa para sustentar o Kevin e ajudá-lo a sair dos problemas. Ali, olhando para aqueles papéis, eu entendi que nada daquilo tinha sido um impulso. Tudo havia sido uma escolha. Li alguns dos e-mails e eles me fizeram querer chorar. Minha mãe escrevia sobre como Kevin precisava dela, sobre como faria qualquer coisa para protegê-lo. Dizia que eu era forte o suficiente para me virar sozinha, mas que Kevin não era. O detetive Robertson explicou que a recente obsessão da minha mãe em me culpar pelos crimes do Kevin não era só por causa daquele caso, ela estava tentando esconder os próprios crimes e entrou em pânico quando Kevin foi preso, porque sabia que os investigadores poderiam começar a olhar para as finanças dela também. Nos dias seguintes, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Brandon me explicou que meu depoimento sobre o comportamento recente da minha mãe poderia ajudar a estabelecer um padrão e fortalecer o processo contra ela, mas deixou claro que eu não era obrigada a participar. Eu podia me recusar a cooperar e deixar que os investigadores construíssem o caso sem mim. Pensei em todas as pessoas cujos pedidos legítimos de seguro foram negados enquanto minha mãe desviava dinheiro para o Kevin e para os amigos encostados dele. Pensei em famílias que não conseguiram pagar contas médicas ou consertar seus carros depois de acidentes porque a seguradora perdia dinheiro com fraude. Brandon disse que a empresa tinha aumentado os prêmios para cobrir os prejuízos, o que significava que pessoas comuns estavam pagando mais caro por causa do que minha mãe fez. Foi isso que decidiu tudo. Eu não podia proteger minha mãe depois de tudo que ela causou a tantas pessoas apenas para continuar passando a mão na cabeça do Kevin. Concordei em dar um depoimento sobre as ações recentes dela e sua obsessão em protegê-lo, não importando o custo. A investigadora foi até o escritório do Brandon para que eu me sentisse mais segura, e passamos 3 horas revisando cada detalhe. Contei como minha mãe tentou me convencer a confessar o crime do Kevin, expliquei como ela me assediou no trabalho, ligou para meus professores e tentou destruir minha reputação. Falei da ordem de restrição e de como ela a violou apenas 2 dias depois, porque simplesmente não conseguia parar. Durante o depoimento, desabei ao falar de como minha mãe sempre escolheu o Kevin em vez de mim por toda a minha vida, de como deu tudo a ele enquanto eu precisava implorar por migalhas de atenção. Agora, ela iria para a prisão porque não conseguiu parar de protegê-lo, mesmo quando isso significou cometer crimes com as próprias mãos. A investigadora foi gentil, mas continuou fazendo perguntas e anotando tudo. Quando terminamos, senti como se tivesse traído a minha própria mãe e não consegui parar de chorar no escritório do Brandon por 20 minutos depois que ela foi embora. 2 semanas depois, minha mãe foi presa por fraude em seguros, desvio de dinheiro e múltiplas violações da ordem de restrição. A notícia se espalhou pela cidade pequena em poucas horas, alguém contou para alguém no mercado, e dali em diante todo mundo soube. No fim de semana seguinte, recebi olhares de pena quando fui às compras, e pessoas que eu mal conhecia se aproximaram para dizer que sentiam muito pela minha situação familiar. No dia seguinte à prisão da minha mãe, o defensor público do Kevin me ligou. Disse que ele finalmente tinha aceitado o acordo que o promotor oferecia havia meses. A voz dele soava abalada quando contou que Kevin não fazia ideia de que nossa mãe estava cometendo crimes para sustentá-lo. O defensor disse que Kevin achava que o dinheiro vinha do salário e das economias da nossa mãe. Agora, ele entendia a dimensão real de tudo o que tinha acontecido e queria assumir a responsabilidade pelos próprios atos, em vez de continuar deixando nossa mãe se sacrificar. 2 semanas depois, Kevin se declarou culpado pelo desvio de dinheiro. O juízo condenou a 3 anos de liberdade condicional, com restituição obrigatória a coma em eletrônicos e tratamento para abuso de substâncias.
Na audiência, Kevin se virou para mim no tribunal e pediu desculpas, ali mesmo, diante do juiz e de todos os presentes. Disse que tinha permitido que nossa mãe o protegesse por tempo demais e que lamentava o papel que desempenhou na destruição da nossa família. Admitiu que tinha sido um péssimo irmão e que entendia por que eu não podia mais protegê-lo. Eu não o perdoei naquele momento, ainda estava machucada e com raiva, mas reconheci que, pela primeira vez, ele assumia a culpa em vez de se esconder atrás da nossa mãe e deixá-la lutar suas batalhas. O juiz pareceu surpreso com o pedido de desculpas e disse que aquilo demonstrava arrependimento genuíno. Falou a Kevin que assumir responsabilidade era o primeiro passo para realmente mudar de vida. O julgamento da minha mãe aconteceu 2 meses depois, e eu fiquei sentada no fundo da sala durante todo o processo. As provas contra ela eram esmagadoras. A seguradora tinha tudo documentado, os sinistros falsos aprovados com o código de supervisão dela, os registros bancários com depósitos que coincidiam exatamente com os valores fraudados, os e-mails trocados entre minha mãe e as pessoas que comandavam o esquema, onde discutiam como dividir o dinheiro e encobrir rastros. O advogado de defesa tentou argumentar que ela foi movida pelo instinto materno, que fez escolhas ruins porque amava demais o filho. Mas o promotor mostrou que a fraude começou anos antes e financiava não apenas necessidades básicas do Kevin, mas também seus vícios em drogas e dívidas de jogo. Havia registros provando que minha mãe lhe entregou milhares de dólares, usados para comprar drogas e pagar traficantes. Ao ver minha mãe sentada na mesa da defesa, pequena e derrotada, senti mais luto pela mãe que eu gostaria de ter tido do que raiva da mãe que realmente tive. Ela destruiu a própria vida tentando salvar Kevin, e agora todos nós pagávamos o preço das escolhas dela. O júri levou apenas 3 horas para considerá-la culpada em todas as acusações. O juiz marcou a sentença para 2 semanas depois, e eu anotei a data no calendário do trabalho com a mão tremendo. Quando o dia chegou, vesti o mesmo vestido preto que uso em entrevistas de emprego e dirigi até o fórum 1 hora antes, porque não conseguia mais ficar parada em casa. A sala estava quase vazia, apenas o promotor, o advogado da minha mãe e algumas pessoas da seguradora que ela havia roubado. Minha mãe entrou usando um macacão laranja, com as mãos algemadas à frente, e parecia 10 anos mais velha do que na última vez que a vi. Sentou-se na mesa da defesa, olhando fixamente para a frente, enquanto o advogado sussurrava algo em seu ouvido. O juiz entrou, todos se levantaram e se sentaram novamente, e só então percebi que eu apertava o banco com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. O promotor falou sobre como minha mãe roubou mais de 30 mil dólares, violou repetidamente a ordem de restrição e não demonstrava qualquer sinal de entender a gravidade do que tinha feito. O advogado dela insistiu que ela era apenas uma mulher que amava demais o filho e, por causa desse amor, tomou decisões terríveis. O juiz olhou para minha mãe e perguntou se ela tinha algo a dizer. Ela se levantou devagar e, por um segundo, achei que finalmente pediria desculpas ou demonstraria algum entendimento. Em vez disso, disse que fez o que qualquer mãe faria e que faria tudo de novo se isso significasse proteger o filho. O rosto do juiz endureceu. Ele respondeu que aquilo não era arrependimento, era uma declaração clara de intenção de continuar quebrando a lei. Ele a condenou a 4 anos de prisão estadual, com restituição integral à seguradora e a todas as pessoas cujos pedidos foram negados por causa da fraude. Quando ele disse em 4 anos, minha mãe não reagiu. Ficou ali, imóvel, como uma estátua, enquanto o oficial se aproximava para levá-la. Quando passaram pela minha fileira, ela finalmente olhou para mim, e os olhos estavam vazios, como se nem me reconhecesse mais como filha. Fiquei sentada ali depois que todos foram embora. Depois fui ao banheiro, tranquei-me em uma cabine e chorei até a garganta doer, porque minha família estava completamente destruída e não havia como consertar. Na semana seguinte, liguei para uma terapeuta, porque eu não conseguia dormir. E quando dormia, sonhava com minha mãe gritando comigo. O consultório ficava em um prédio pequeno perto do hospital. A sala de espera tinha revistas sobre jardinagem e uma música suave tocando ao fundo. A terapeuta me pediu para contar o que me levou até lá, e eu comecei a falar e quase não parei durante toda a sessão. Ela ouviu, fez anotações e, quando terminei, disse algo que eu precisava ouvir: nada daquilo era culpa minha. Disse que as escolhas da minha mãe eram só dela, e que os problemas da nossa família vinham de muito antes da prisão do Kevin. Nos meses seguintes, passei a ir toda terça-feira depois do meu plantão. Falamos sobre como minha mãe sempre escolheu o Kevin, sobre como eu passei a vida inteira tentando conquistar o amor de alguém que nunca soube oferecer isso.
A terapeuta me ajudou a entender que o amor da minha mãe por Kevin não era exatamente amor, mas a necessidade dela de se sentir importante e necessária. Disse que eu estava vivendo um luto complicado por uma relação que, na verdade, nunca existiu e talvez nunca existisse. Algumas sessões eu chorei o tempo todo. Em outras, fiquei sentada, vazia. Mas, aos poucos, deixei de sentir que estava me afogando e comecei a respirar de novo. 3 meses depois da sentença, recebi uma carta reenviada do meu endereço antigo. No remetente, estava escrito que vinha do Kevin, de um lugar chamado Riverside Sober Living. Quase joguei fora sem abrir, mas algo me fez sentar à mesa da cozinha e rasgar o envelope. A carta tinha 2 páginas, escritas com a letra desorganizada dele. Kevin contou que estava trabalhando em tempo integral em um depósito, carregando caminhões, indo a reuniões todas as noites e morando com outros homens que também estavam tentando ficar limpos. Disse que ver nossa mãe ir para a prisão por protegê-lo foi a coisa mais difícil que já presenciou, e que aquilo finalmente o fez entender o que vinha fazendo com nossa família. Escreveu que sentia muito pelo papel que teve na destruição de tudo, que sabia que um pedido de desculpas não bastava, mas queria que eu soubesse que estava tentando mudar. Disse que entenderia se eu nunca mais quisesse falar com ele, mas que esperava, um dia, ter a chance de ser um irmão de verdade. Li a carta 3 vezes, depois a coloquei na gaveta da escrivaninha e não voltei a olhar para ela por uma semana. Por fim, escrevi uma resposta curta, dizendo que eu precisava de tempo, mas que ficava feliz em saber que ele estava recebendo ajuda e que esperava que continuasse indo às reuniões. Não prometi nada, mas também não fechei a porta de vez. 6 meses depois de tudo desmoronar, fui promovida a técnica sênior no hospital, com um aumento que finalmente me permitiu parar de fazer turnos dobrados. Em maio, concluí meu bacharelado, e Leia e Brandon foram à pequena cerimônia de formatura e depois me levaram para jantar. Kevin e eu trocávamos e-mails a cada poucas semanas, e ele tinha mantido o emprego, continuava sóbrio e até começar a fazer aulas em uma faculdade comunitária. Eu sentia uma esperança cautelosa de que, talvez, desta vez ele estivesse realmente mudando. Minha mãe estava na prisão, e continuaria lá por anos, e eu tinha aceitado que nossa relação talvez nunca fosse consertada. Em alguns dias, eu sentia raiva dela, e em outros, apenas uma tristeza profunda por nós duas. Mesmo assim, eu estava construindo uma vida que não girava mais em torno de tentar conquistar o amor de pessoas incapazes de oferecê-lo. Eu tinha amigos que realmente apareciam por mim, um trabalho no qual eu era boa e um futuro que finalmente me pertencia. Eu era mais forte por ter sobrevivido a tudo aquilo, mas ainda carregava a dor de ter perdido minha família. Eu sabia que essa perda tinha sido necessária para minha própria sobrevivência, mas isso não fazia doer menos. Estava aprendendo a conviver com as 2 coisas ao mesmo tempo, a força e a tristeza. E talvez fosse isso que crescer realmente significasse.